Bem, esse segundo exemplo, novamente, é uma montagem equivalente ao que a gente viu na parte teórica para consolidar essa questão da vibração do corpo rígido. A gente viu uma montagem semelhante a essa, só que a gente viu sem amortecedor, né? Foi lá em vibração livre sem amortecimento, vibração de corpo rígido. E agora nós vimos no grupo de exercícios de vibração livre sem amortecimento, nós vimos um outro exercício parecido. Agora a gente vai ver o mesmo tipo de situação, muito parecida, só que agora colocando um amortecimento, um amortecedor, né? Então, assim, dando uma olhadinha aqui no enunciado, o que a gente tem aqui, né? A gente tem que a mesma coisa, um tambor, né? uma roda que está pendurada num cabo rígido de um lado, com uma mola do outro lado. Aqui está a rigidez da mola, e aqui está a massa da roda. Aqui está o raio de giração da roda, né? Que foi um conceito que a gente usou no exercício do grupo anterior, sem amortecimento. E aqui está o amortecedor, né? O amortecedor e o coeficiente de amortecimento desse amortecedor. O raio da roda, né? O centro de massa da roda, e aqui a coordenada y, aqui está sendo chamada de y, mas a gente costuma chamar de x, né? Com o sentido positivo para baixo, ok? Bom, então ele aqui diz, né? Aqui nós temos a roda com esse peso, o raio de geração K-, que é o que está aqui, né? É deslocado de 0,2 metros, né, ou 20 centímetros abaixo da posição de equilíbrio. Aí você tem a mola de rigidez K, o coeficiente de amortecimento C. Encontre a equação de movimento e expresse y como uma função do tempo, né? E encontre a razão entre duas amplitudes sucessivas, como a gente viu no exemplo anterior, né? Que cabe aqui no caso de um sistema com amortecimento. Bom, quando a gente tem essa segunda pergunta, a gente está então partindo do princípio, o problema está partindo do princípio, né, que a gente vai ter uma vibração, vai ter um sistema que vai vibrar efetivamente, né? Então, quando ele pede a razão entre duas amplitudes sucessivas, ele está querendo saber justamente essa queda aqui, né, de uma amplitude de um ciclo para o outro. Mas isso tudo a gente vai ter que checar a partir do valor do zeta, né, que a gente vai ter que chegar aí na frente. Bom, então como é que a gente faz, né? Então a gente começa aqui. Primeiro passo, número 1. Né? Passo número 1. Passo número 1. Diagrama, né? Diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Então, fazendo o diagrama de corpo livre é a mesma coisa que o problema lá que a gente viu anteriormente, né? Só que agora entra aqui a indicação da força de amortecimento. Aí passamos pelo passo 2, que é a condição de repouso, né? Por quê? Porque quando a gente estiver aqui no passo 3, aplicando a segunda lei, a gente vai novamente incluir a força-peso. Então, quando a gente inclui a força-peso, apesar de saber que a força-peso não faz diferença, mas isso faz parte do procedimento, a gente sabe que a gente vai ter que se livrar dessa força-peso. E só consegue fazer isso passando analisando, trazendo equações, relações que relacionem a força-peso com a condição de repouso. Então é a mesma coisa, né? A condição de repouso, somatório das forças resultantes é igual a zero. As forças, a gente tem a força de tração dos dois ramos da roda, na mola, que é a 2, né? E do cabo rígido, que é a 1, a força do amortecedor e o peso. A força do amortecedor vai ser zero porque a gente não tem velocidade, já que a gente está no repouso. Então a gente tem isso aqui, que o peso é igual à soma das forças dos dois lados. No cabo do lado da mola, então a gente tem do lado da mola, a gente tem o T2, ele é proporcional ao deslocamento de extensão da mola. No repouso, a distensão da mola é o delta estático, né? E a gente tem que a força na mola é o K delta estático. Bom,
o que acontece no repouso é que nos dois ramos é o mesmo valor. Então o peso é igual a uma coisa ou a outra, ou T1 ou T2, mas já que a gente tem a relação com T2, né? Peraí, gente, que deu um tilt aqui. A relação com T2, então nós vamos atrás dessa relação, né? A gente tem a relação do peso com delta estático e com K, né? A força da mola. Então K delta estático é metade do peso. Então isso a gente viu antes também, né? Agora começamos então na etapa 3 do problema, que é começar a aplicar as equações. Então por que equações? Porque a gente vai ter uma equação que relaciona o movimento linear, que é a segunda lei, né? E a segunda lei para o movimento angular, que é somatório dos momentos em relação ao centro de massa é igual ao momento de inércia em relação do corpo em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular. Então, em relação à primeira, a gente chega nessa equação aqui, colocando as duas forças, né? Lembrando que a gente está adotando o sentido negativo para baixo, as forças são para cima, então a gente tem aqui os dois sinais negativos, a força do amortecedor também é para cima, o peso é para baixo, então por isso que ela é positiva, e massa vezes aceleração. Então aqui a gente tem a equação 2. Né? Aqui nós tivemos a equação 1, que relaciona o K, né? o K delta estático com a metade do peso. Bom, aqui na equação de rotação, a gente tem o momento da força 2, o momento da força 1 em relação ao centro. Então, lembrando aqui que a gente tem a força 2, T2, a força T1, a gente tem aqui o centro, e a gente então tem que essa força aqui, e aqui a gente tem o raio. Então, o momento que essa força faz em relação ao centro aqui é ela vezes o raio, certo? T2. E a T1 é a mesma coisa, só que a T2 faz um momento anti-horário e a T1 faz um momento horário. Como a gente, pela regra da mão direita, esse seria um momento positivo, esse seria um momento negativo. Mas como a gente está adotando o sentido positivo para baixo, como eu já falei antes, isso inverte então o sentido da regra da mão direita. A gente tem, na verdade, a regra da mão esquerda, né? Então, esse momento anti-horário é negativo e um momento horário é positivo, ok? Bem, então por isso que a gente tem esse sinal negativo para o momento de T2 e o sinal positivo para o momento de T1. Isso é igual a I barra θ 2 pontos. Botamos o R em evidência, fica T1 menos T2, e R vezes T1 menos T2 é igual a barra θ 2 pontos, que é a equação 3. No cabo do lado da mola, a gente tem que T2 é KX2, que é onde o X é o deslocamento da mola. Né? Só que o deslocamento da mola, ele carrega a deformação estática e a deformação adicional durante o movimento, que eu já vou chamar de K, né? XK. Então aqui, eu coloquei aqui 2, quando eu poderia ter colocado isso aqui é o total. O total da deformação da mola, na deformação total, é a soma da deformação estática, que ela já carrega, com a deformação adicional do movimento dinâmico. Então o T2 é essa soma aqui, K delta estático mais KXK. Então essa é a equação 4, certo? O que acontece aqui nessas duas equações, né? A gente tem duas incógnitas, a gente tem T1 e a gente tem T2. Então mas a gente tem duas equações, então a gente tem um sistema determinado que a gente pode calcular as duas incógnitas, o T1 e o T2. De qualquer maneira, aqui a gente já tem uma expressão para o T2, e aí a gente vai substituir a primeira equação lá, né, que é essa daqui. Vamos fazer ela aparecer, que é essa daqui, né? Essa daqui, a gente vai fazer a substituição dela na equação 4. Então, K delta estático, aqui eu vou substituir por mg sobre 2. Então, fica mg sobre 2 mais kxk. Agora, então eu tenho aqui a equação 5. Só que a equação 5,
ela tem uma relação para T2, que me é conveniente porque eu tenho mg sobre 2. Então eu vou substituir ela aqui na equação 2, que é nesse T2 aqui, tá certo? Então eu vou substituir 5 em 2, 5 em 2, ok? Então eu vou ter menos T1, lá da equação 2, menos mg sobre 2, menos kx, que é o que vem da equação 5, que é isso aqui. Só que aqui o sinal de T2 está negativo, então eu vou negativar o mg sobre 2 e o kxk. E menos fd, que é menos x barra ponto, e o mg. Isso é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, né? Então, eu agora vou ajeitar isso daqui, essa equação aqui, essa equação aqui, né? E vou explicitar o T1. T1 negativo, porque aqui ele está negativo, vou mudar o sinal de todo mundo, ele vai ficar positivo, e eu obtenho a equação 6. Aí eu vou pegar a equação 5 novamente, que é essa daqui, e agora eu vou substituir a equação 5 na equação 3, que é a equação dos momentos, né? Só lembrando, a equação 3 é essa equação aqui. Essa equação aqui, né? Essa daqui. Então eu vou substituir o 5, que me dá T2, aonde tem T2 aqui, que é no primeiro termo. Ok? Então 5 em T2, 5 em 2, 5 em 2 não, 5 em 3, né? 5 em 3, então vai me dar isso aqui agora, 5 em 3, eu vou substituir T2, que é isso aqui, né? E vou... Isso aqui também eu já vou substituir, porque barra é massa vezes o raio de giração, né? Ao quadrado, né? Raio de giração ao quadrado. Então eu tenho que T1, eu vou explicitar T1 aqui também, ó. T1 é igual a isso, mais isso, mais isso. Então eu tenho a equação 7. Agora eu tenho T1 escrito na equação 6 e tenho T1 escrito na equação 7. Então agora eu vou igualar T1, né? Isso aqui na verdade é um sinal de igual, 6 é igual a 7, porque T1 é igual a... Na verdade eu vou substituir 6 em 7, né? Tudo isso aqui que eu estou fazendo. Eu podia substituir 7 em 6. Se eu vou substituir 6 em 7, né? O que vai acontecer? Na verdade tanto faz, né? Eu vou obter então que o 6 é igual ao 7, né? Aí o 6 é igual ao 7, o que vai acontecer aqui? Eu tenho mg sobre 2 aqui, mg sobre 2 aqui, eu vou cortar, né? Eu vou ter menos kxk aqui, mas aqui, só que são sinais, os sinais são trocados, então eles vão somar, vai ficar assim. Então, no final das contas, eu tenho essa equação aqui, ó. Com a aceleração angular, outro termo aqui com a aceleração linear, o termo de amortecimento e o termo de rigidez. Só que aqui está uma mistura, né? Primeiro que eu tenho θ e x barra, e além do mais eu tenho x de k e x barra, né? Então eu tenho que transformar essa equação toda em x barra, escrever ela toda em x barra. E para isso eu tenho que usar as seguintes relações. A relação que eu já conheço, que me dá o deslocamento da mola e o deslocamento do centro de gravidade. E a outra equação, que é o que eu vou substituir aqui, né? Então eu vou ficar com 4kx barra. E a outra equação para eu tirar esse θ daqui, esse θ de 2 pontos aqui. Eu sei que x barra é rθ, né? O arco, né, é igual ao raio vezes o ângulo. Eu derivo a primeira vez eu tenho a velocidade, derivo a segunda vez eu tenho a aceleração, tá? Então eu tenho, com isso, eu vou pegar a equação 8 e vou obter isso daqui, essa equação aqui, ok? Essa equação aqui, né? Aí eu tenho dois termos com aceleração x barra 2 pontos, eu agrupo os dois termos aqui, e o termo da velocidade e o termo do deslocamento. Vou substituir os valores fornecidos para massa,
para o raio de giração, para o raio da roda, para o C e para o K, e vou fazer as contas e obter essa equação aqui, 156,25 x barra 2 pontos, mais 600 x barra pontos, mais 12.000 x barra. Ora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho, isso aqui é a minha equação de movimento. Então, depois de toda essa manipulação, onde eu carreguei toda a influência da rotação, né, e da translação da roda, eu obtive essa equação com esses valores numéricos aí. E o que essa equação ela representa? Essa equação, na verdade, ela representa um modelo de um sistema massa-mola-amortecedor equivalente. Ou seja, é como se eu estivesse contemplando a rotação do disco, da roda, o amortecimento, a mola, né, a colocação do cabo, né, é como se eu tivesse um sistema, massa-mola equivalente, como se fosse isso aqui, ó, mola, amortecedor, massa, né, onde eu tenho aqui 156,25 de massa, quilos, né, eu tenho aqui 600 de amortecedor e eu tenho 12.000 de mola. Então agora eu quero saber como é que é o x de t disso daqui. Como é que isso aqui se desloca. E aqui a direção x positiva. Tá? Bom, então para eu poder escrever essa expressão de xt, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é o zeta. Que é o quê? É o c sobre o c crítico. E o c crítico, né, é 2 raiz de km. O C crítico é 2 raiz de km. Então é o que está aqui. Zeta é C sobre C crítico é 2 raiz de km. Fazendo as contas, eu acho 0,219. Portanto, o zeta é menor que 1, o sistema é subcrítico, ele vai vibrar. Novamente, o x de t é um x máximo, uma exponencial real negativa, atenuando a oscilação que é dada agora por seno. Então, reparem que no problema anterior eu escrevi cosseno e eu usei menos φ. Agora eu vou usar seno e vou botar mais φ. Isso é de propósito, só para a gente treinar, né, essas possibilidades e entender. Bom, aí é a mesma coisa, né? O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar o ômega d. O que é o ômega d? É ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então eu preciso calcular o ômega n. Dessa equação, quem é o ômega n? É o K de 12.000 dividido pela massa equivalente, 156,25. Então eu tenho essa frequência natural. Com ela aqui e com o zeta que eu já conheço, 0,19, eu calculo a frequência amortecida. Com a frequência amortecida, né, eu vou substituir aqui para ter a frequência efetiva de oscilação. Mas eu preciso calcular o x máximo. X máximo é dado pela expressão que a gente já conhece. Substituindo os valores dá 0,205 metros, ou 20 centímetros e meio, e o φ, que é o ângulo de fase, 1,35 radiano, né, usando a fórmula. Portanto, né, o movimento é x de t é x máximo, vezes o E elevado a menos zeta ômega n, que multiplicando o seno de ômega d, que é 8,55, mais o φ, que é 1,35 radiano. Então essa é a previsão, né, como que a massa vai vibrar, como que essa roda vai vibrar, né? E a segunda pergunta é a razão de queda, a razão entre duas amplitudes sucessivas, novamente o decremento logarítmico, a expressãozinha, o zeta 0,19, né? Então a gente substitui o zeta aqui e acha 1,14. O log neperiano de 1,411 é 4. Portanto, a queda da amplitude, né? A queda da amplitude vai ser de um máximo para o outro, a gente vai ter aqui uma queda de 4,1. Quer dizer, o pico seguinte vai ser 4,1 vezes menor do que o pico anterior, valendo isso para qualquer, né, para qualquer máxima aqui. Bom, então esse foi o segundo exemplo da vibração livre com amortecimento, né? E aí agora a gente vai então mais à frente ver os exemplos resolvidos com detalhe do livro.
tanto para sem amortecimento quanto para com amortecimento.